Você não consegue empreender, mas quer aprender sobre o marketing digital? Talvez começar sendo um CLT seja uma boa opção para você. E se você quer ser um CLT dentro dessa área, eu vou te ajudar aqui, né, a escolher, vou te ajudar aqui a falar sobre a minha experiência, tendo vivido uma dessas áreas aqui, algumas dessas áreas aqui, e convivido com todos, né? Porque quando você trabalha dentro da área, você vai conviver com os seus companheiros, seus teammates. Então você vai ter experiência, vai ver a vida deles como é que tá, se vale ou se não vale a pena, quão estressante é, enfim, são um milhão de variáveis, né? Antes de mais nada, esse aqui é um vídeo que não vai ter edição, então é um vídeo que não tem filtro. Não é um vídeo onde eu filtro meus erros, minhas falas, porque é um tipo de vídeo para estudo. Esse é um canal onde eu treino a minha oração e minha dictória. Então, de novo, cara. A minha dicção e a minha oratória, cara, eu fico cismado nessa frase e eu falo errado. E é a segunda ou terceira vez que eu falo errado tá foda, tá? Mas eu pretendo a ideia, né? Eu falo muito mal, mesmo assim eu sou um vendedor, tenho uma certa condição financeira, então significa que falar não é um malefício, falar não é um fator que me atrapalha tanto, né? Assim como pra você. Porém, falar melhor é sempre bom, tá? Isso potencializa muitas áreas da sua vida. Bom, vamos lá. Uma introdução sobre isso aqui, tá? O que que significa trabalhar dentro do marketing digital? Significa empreender? Não, tá? Na minha concepção, são muitas, muitas, muitas engrenagens. Isso tem níveis, isso tem hierarquia, né? Então, nem sempre você trabalhar com marketing digital significa você empreender, significa você ser empresário, ser proprietário. Não, né? É uma ramificação, uma cadeia de pessoas, assim como trabalhar na área da saúde não é só ser médico, né? Então, você pode ser um fisioterapeuta, você pode ser o pessoal que trabalha com o público mais idoso, né? Os cuidadores, e tudo isso é área da saúde. Tá? Dentro do marketing digital, cara, você pode ser, por exemplo, como eu coloquei aqui, pô, um desenvolvedor, né, que está na ponta da cadeia do marketing, mas está dentro, tá? Você não tem contato direto com a venda, né? Você não fica exposto à venda, você não está no processo de venda. Mas você está corroborando para que todo esse processo exista, né? Porque sem você isso não vai acontecer. E esse ranking aqui, ele é um ranking de opinião, tá? Então vamos lá. Vou começar pelo que eu tenho mais experiência e eu coloquei até uma outra aba ali para mostrar é, os adendos ou as questões a respeito de cada área. De cada área não, de algumas áreas que eu acho que é mais importante ressaltar. Começando por gestor de tráfego, tá? Eu coloquei ali duas categorias, eu vou até. Eu consigo reordenar aqui? Tá. Eu vou começar falando do meta, por quê? Aqui eu separei em dois, porque isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer. Tem empresas que contratam pro cara fazer só tráfego meta. E bom, se você. Se você estivesse em 2020, 21, 22, cara, eu ia falar que dá pra você viver bem, que é uma área muito boa. É, Só que o momento atual ele faz com que ser um gestor de tráfego meta em uma boa vaga exige uma cadeia tão grande de qualificação que envolve coisas que não têm a ver com meta, como por exemplo, você é um cara pica em traqueamento, que toda vaga que tem a ver com meta meta não, com tráfego pago que você e você não tem essa qualificação, vai pagar pouco, tá? E se você só faz tráfego pago meta, significa que você já não é um cara tão qualificado assim. Porra, mas eu sou foda no meta. Beleza. Concordo, e é difícil você ser foda no meta, né? Assim como qualquer outro setor. Só que eu acho isso, porque eu trabalhei na área, né? O contratante seu, o cara que dá pitaco, o cara que te paga o salário, ele não acha isso. E quando ele coloca na vaga que ele quer um cara só pra fazer meta, ele não tá pensando em pagar mais por um especialista, né? Eu já até pontuei isso em outros vídeos. Mas isso é um problema do empresariado brasileiro, onde ele quer pagar menos por uma mão de obra mais qualificada, né? O que é incoerente e isso prejudica, pô, vários setores, isso prejudica o resultado de cliente, isso aumenta o churn da empresa e ele acha que o problema é a maneira que as pessoas estão trabalhando, né? Ou ele começa a tentar mudar a cultura e tal, sendo que na verdade não, né? Porque ele pegou uma pessoa que não é qualificada,
para poupar 500 mil, 2, 3 mil reais, né? Pagando salário meia boca. Então, vou colocar no ok aqui, beleza? Por conta disso. E já passando para a próxima, cara, qual que é a diferença disso para um cara que faz tudo? Bom, se você tem mais oportunidades, tá? Então, se você, por exemplo, quer ser um CLT em uma grande corporação trabalhando com tráfego pago, ou se você quer trabalhar para gringa, cara, dificilmente você vai ser um cara que vai fazer só meta, por exemplo, tá? Nos States em específico tem muito disso, ok, tá? É, eles não vão chamar de tráfego pago, então pelo amor de Deus, não vai procurar por sei lá, paid traffic, porra. Por paid ads que fala, né? Não é assim. Eles chamam de media buyer. Então, procure que você vai achar vagas para você entender porque você não vai passar, né? Você é um pouco incompetente, senão você não estaria me escutando aqui, beleza? Mas é, vai acontecer o que eu tô te falando aqui, que é vagas que estão pedindo muito, uma porrada de competência e que não paga tanto quanto você acha que paga só por estar nos States. E o número de candidatura é completamente absurdo, né? Porque é uma área que a porta de entrada, a barreira de entrada é super baixa, tá? Quando a barreira de entrada é super baixa, ocorre naturalmente uma saturação, porque o número de pessoas querendo competir por aquela vaga ou aquela função é muito maior do que quantas pessoas ela precisam, tá? Então, por exemplo, se uma agência ela tem um gestor para cada 15, 20 clientes, uma mega agência que tem mais de 100 clientes, 200 clientes, não vai ter mais que 15, 20 gestores de tráfego, tá? E não vão pagar bem ainda por cima. Então, autoexplicativo, né? É uma área super saturada para pessoas que têm menos competência, beleza? Para áreas que são mais básicas. Então, se você for pica, se você estudar, sabendo fazer todas as principais plataformas, que eu acho que no momento são essas aqui, traqueamento. Então, se você sabe essas quatro ferramentas de traqueamento, significa que você está muito à frente do gestor de tráfego meta, né, que só faz meta atualmente. É uma forma completamente diferente de trabalhar, a dinâmica de trabalho é diferente e você vai ter boas oportunidades. Não significa que você vai crescer muito, nem que você vai conseguir um puta trabalho na gringa, mas aqui no Brasil mesmo você vai ter áreas, vai ter empresas que estão pedindo por isso. E vão pagar para você, se você encontrar essa vaga, 5, 6, 7, 8, 10 mil reais, beleza? É o comum? Não. E eu vou te mostrar aqui duas vagas que eu coletei aqui, ó. Opa, gestor de tráfego, para você entender o que eu tô falando aqui. Então, bom, essas vagas que eu coloquei aqui, cara, são vagas diferentes, que pagam as duas, tá? Eu me assegurei que elas pagam cerca de R$ 2.500 inicialmente, e aí tem bônus para você fazer meta Google, tá? Essa em específico, você ainda tem que ter conhecimento de e-commerce, que é uma coisa que não é tão comum no mercado, tá? É uma competência um pouco mais específica, você ser um cara ninja de e-commerce. Traz, com, traz consigo, né, você ter competência nisso, é, uma formação muito forte em questão de traqueamento, conhecimento de mercado, landing page. Então não é uma vaga tão simples assim. Mesmo assim, eles querem pagar R$ 2.500, beleza? Mais uma bonificação, que não é no primeiro mês, não é no segundo, eu acho que é a partir do terceiro mês. Já essa segunda, ela. Putz, eu não coloquei o salário, tá? Eu tenho uma aqui embaixo que eu acho que tem salário. Opa, aqui, ó, duas vagas, tá? Bom, uma vaga para assistente de marketing. Você fala, porra, assistente de marketing vai fazer o quê? Vai fazer, sei lá, ajudar num post, ajudar não sei o quê? Não, 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 tá? Você vai fazer a operação do tráfego pago, tá? Você vai planejar o marketing, planejar e executar, tá? Ah, e auxiliar. Não, não, isso não existe, cara. Isso não... Você vai fazer e executar plano de marketing, pesquisa de mercado, produzir e organizar foto, vídeo, material, auxiliar na gestão, monitorar e analisar as métricas. Então você vai fazer toda aquela metrificação para poder provavelmente fazer dashboard e tudo mais das métricas do Ads, beleza? Participar da organização. Eu não vou ler tudo, tá? Para aí, dá uma olhada. Isso aqui é patético.
Então é um assistente que, na verdade, puta, vai fazer muito mais que um pleno sênior faria por 2.500 barões, tá? Então, patético. Isso aqui é a mesma coisa. Assistente de marketing de performance, cara, eles querem que você seja um cara muito pica em tráfego pago, ao mesmo tempo que você faça foto, vídeo, né? Então, a adaptação de artes no Canva. Provavelmente vão pegar as artes do orgânico e vão pedir para você converter em ads. Vídeo no CapCut, tá? E suporte em rotina de CRM. Automação de projetos. Cara, bizarro, tá? E eles deixaram claro aqui o quão covarde eles são. Afinal, colocaram que quer que você tenha atuação como analista de marketing, coordenador de performance e especialista em mídia paga. Porém, você é só um assistente de marketing de performance, tá? Que vai receber R$ 2.000. Beleza? Mais benefício. Horário comercial, tá? Enfim, isso tá acontecendo bastante, não é uma coisa única. Então, o único problema é você encontrar essa vaga, você vai ter que ter muita competência mesmo. E é por isso que eu separei esses dois grupos, tá? Um grupo onde o cara acabou de entrar, é o tal do subido, né? E o outro onde você já aprendeu e você é de fato um gestor de tráfego pago, sem picaretagem, tá? Não é um apertador de botões. Bom, terceiro dev. Oh, que barulho. Dá para crescer muito. Bom, já vou colocar aqui direto, tá? É, deixando claro que dá para crescer muito não significa enriquecer e não significa facilidade, tá? Coloquei a foto do jovem tranquilão aqui. Puta, ele é um cara muito, muito tranquilo mesmo, né? Ele é um cara muito gente boa. Não sei quanto a competência dele na área dele. Eu não acompanho, eu não sou dev, eu só convivo com devs. É uma coisa normal pra mim ter contato com essa turma meio maluca. E geralmente os caras têm essa aparência mesmo, né? De 50 anos, só que tem 20, 25, 23, 24, todo grisalho. Então deve ser bem estressante. Mas para você ver aqui como que funciona, tá? Coloquei um adendo aqui sobre vaga. Cara, para você que é rato de internet e tá aí na pista desde 2019, 2018, 2020, olhando para esse setor, mesmo que você não atue, ou mesmo que você tenha tentado atuar e não tenha dado certo, você sabe muito bem que no começo, pré-pandemia e no começo da pandemia, existiam boatos de que era a área mais bem paga de todas e que, bom, isso isso convertia muito em termos de facilidade para ganhar dinheiro e estabilidade, tá? Por que que eu tô pontuando isso, tá? Isso realmente aconteceu, isso não foi balela, provavelmente foi a melhor área para trabalhar do mundo por um ano, ali 2019, 20, que a gente teve, sei lá, puta, na última década inteira, nos últimos 30 anos. Então foi uma área realmente campeã por um momento, tá? Por que que isso acontecia? Bom, era um pouco simples a explicação. A gente tinha aí um mercado precisando muito se modernizar. Todos os setores estavam tendo que se modernizar, passar por esse processo, tá? Ao tempo que não tinham pessoas que se interessavam por essa área, porque é uma área extremamente técnica. Então, a gente teve uma falta muito grande do pessoal que trabalha nesse setor, e isso aconteceu no mundo todo simultaneamente, potencializado pela pandemia, né? Então, era normal você ouvir histórias de pessoas que aprendeu Python há um ano, Python, que é uma linguagem mais simples, e foi trabalhar no Spotify, pô. Tá, isso não é caô. Foi trabalhar no Spotify na Europa, na Alemanha, é, Irlanda, isso. Isso aconteceu muito, tá? Isso não foi balela, isso não foi mentira. Só que as competências exigidas eram muito menores, absurdamente menores do que são hoje, né? Por um pagamento muito maior, por muito mais vagas, por oportunidades fantásticas, que é, por exemplo, você poder morar fora com tudo custeado. Isso aconteceu muito, inclusive em programas de estágio em faculdades, tá? Se você cursou, por exemplo, ciência da computação em uma excelente faculdade nesse período, provavelmente você está muito bem de vida
e nem tá me escutando, na verdade, né? Então, bom, se você tá me escutando, você não pegou essa época. Mas era muito boa, só que acabou, né? Secou a fonte. Então, por exemplo, isso aqui era um curso que pedia pra. Porque pedia não, que tinha uma proposta de você pagar eles, era cerca de 40, 50 mil reais total o curso, e garantia que se você não ganhasse 4 mil reais, eu acho, 4.500 reais no primeiro ano de curso, nos primeiros 6 meses de curso, eles devolviam o seu dinheiro inteiro, né? Então tudo que você gastou era devolvido se você não conseguisse esse tal emprego. Resultado, tomaram tanto processo no cu que fecharam, tá? E não foi um caso único. Aqui no Brasil, acho que foi um dos maiores casos. Eles sumiram completamente do mapa. É, teve um monte de empresa que passou por esse processo, até na gringa, porque eles. Porque no começo realmente estava acontecendo, mas foi quase um esquema de pirâmide, tá? Eles pegaram um case, pegaram um grupo de case que foi num momento muito específico e colocaram como se fosse uma área definitiva, cara. Mas nenhuma área do mundo vai acontecer isso, tá? Como eu já expliquei em outro momento, tenho pra mim um pensamento de que o trabalho, né, a remuneração dos trabalhos, elas são cíclicas. Então, no momento atual, é muito bom você ter uma mão de obra qualificada braçal. Como, por exemplo, você ser um cara muito bom em elétrico, em eletromecânica, né? Tipo, o setor de indústria, manutenção. Pode ser que daqui 10 anos não seja mais, porque, né, o pessoal vai olhar para essa área, vai voltar a fazer curso, se especializar, e daqui 10, 20 anos já não vai ser uma área tão boa, que vai voltar para o digital, não sei. Isso pode acontecer. Então, tenha em mente que isso aqui era um golpe, e aí você pode ver o que está acontecendo agora, tá? Onde um estágio, ó, veja bem, tá? Eu não sou um programador, né? Não sou entendedor da área, mas veja bem. Isso aqui é um estágio para um dev full stack. O que acontece? Que eu vejo como um erro aqui, tá? Todo mundo sabe que na faculdade você não aprende tudo de uma vez e você não aprende muitas coisas práticas. Porém, quando você fala que quer um dev full stack, você já está burlando isso, tá? Você quer uma pessoa que tem um conhecimento mínimo em um processo inteiro, tá? E ele deixa claro isso. Ao mesmo tempo que você, por falar que quer um estagiário, você quer uma pessoa que esteja cursando ainda a faculdade, né? Isso é uma picaretagem que as empresas usam para poder filtrar, porque aí muitas pessoas vão se candidatar, porque, por exemplo, mais de 100 pessoas clicaram em candidatar-se. Não sei quantos candidatos vão ter, mas pode apostar que desses 100, 200, 300 que se candidatarem online, pelo menos 10, 20 vai ser ultra qualificado, porque são pessoas ultra nerds que se prepararam muito e isso não tem nada a ver com faculdade, tá? O que vai acontecer com essas pessoas? Eles vão ter uma mão de obra explorada, né? Porque eles acham que, puta, filho, não passei no emprego legal e tal. E realmente, cara, R$ 1.800 de bolsa auxílio, tá? É um bom valor pra. Esse aqui é a mesma vaga, tá? É um bom valor pra bolsa. Só que isso pra mim deixa claro que, né? É só uma forma de filtrar e pagar mais barato por um dev full stack, que vai fazer a mesma coisa que eles pagariam por um cara 25, 30. Porra, muito dinheiro, né? 15, 20, 30 mil reais. Então, isso acontece pra caralho, tá? Tome cuidado com empresas grandes e com empresas que, puta, são um lobo em pele de cordeiro, tá? Bom, vamos pra próxima, então. Dito isso, né? Resumo da obra. Cara, teve um momento muito bom. Ainda tem como você crescer muito, só que agora você tem que ser ultra qualificado, tomar cuidado com os lobos em pele de cordeiro. E você não pode se iludir achando que é uma área fácil de entrar, como era em 2020, tá? O resumo da ópera é isso. Mas é uma área muito boa. é, Das áreas que eu tenho contato e das pessoas que eu contrato, são os que ganham mais porque a experiência tem que ser comprovada. E, por exemplo, um cara que é um bom gestor de tráfego pago com experiência comprovada, eu não vou pagar mais que de salário inicial, salário base, tá? 4, 5 mil reais, mais o valor que ele opera por conta. O que já é um excelente salário para o mercado, tá? É, com algumas pessoas ganhando 7, 8, 10, 15 mil reais, né? Quando tem muito cliente. É um excelente salário em relação ao mercado atual. Mas o dev ele vai ganhar isso de fixo. 7 mil, 8 mil reais para um trabalho que é até consideravelmente tranquilo, né? Porque o back-end atual ele está muito facilitado em relação ao que era antes.
E o setor de marketing, em termos técnicos, ele não é tão exigente quanto parece na tecnicidade, tá? Então é um pouco mais tranquilo do que o cara que trabalha, por exemplo, para um banco sendo dev. Puta, é foda, tá? Bom, dev front-end, cara, se você não se atualizou e ficou só no front-end, você ficou na mão do palhaço, tá? Você se fudeu. Infelizmente, isso não tem a ver comigo. Quer dizer, felizmente isso não tem a ver comigo, né? Então, vai para outro setor, cara, pelo amor de Deus, tá? Atualize-se. Você, você tem um trabalho que ele é dividido a atenção com outros setores. Então, por exemplo, o cara que é dev front, hoje em dia ele compete com o UX design, ele compete com o próprio designer, ele compete com soluções que são terceirizadas, como por exemplo os micro SaaS ou SaaS. E por que que isso acontece, cara? Porque a IA evoluiu tanto a ponto dessas pessoas brigarem, tá? Então, compensa você ter isso? Não. Compensa muito mais você ter um full stack, porque o full stack ele vai ter uma facilidade absurda para mexer com front-end em razão das ferramentas atuais, ou você pegar um designer que vai fazer o front-end, tá? Para quem não sabe a diferença, o back-end é a parte estrutural, né, do desenvolvimento, e o front-end ele tem a ver com a experiência inicial do usuário, né? Então, quando você entra e começa a navegar por um aplicativo, toda aquela experiência que você enxerga, que você sente, que você pratica, isso vem do front-end, mas todas as funcionalidades, a forma que funciona, por que funciona, que você não enxerga isso, a forma que tudo é armazenado, a forma que as funções se casam, isso é feito pelo back-end, tá? Envolve a questão do, porra, banco de dados, essas porra que eu não manjo aí, que é foda, é uma pica de mexer, tá? E envolve resolver buchas também, então isso fica na mão do back-end, tá? Enquanto o dev front, ele faz a parte, pô, não sei se é a palavra certa, mas a parte superficial, beleza? Vamos lá. Designer, cara, designer, vou te falar, cara, designer tá complicado. Cara, complicado, tá? É um pessoal que eu gosto, é um pessoal que rala muito, tá? Pessoal que tem que trabalhar muito, muita demanda, muita exploração e, e é um pessoal que, assim, eles estão dividindo a atenção, estão dividindo ali a, a recompensa com um pessoal que faz IA. E isso cria um dilema, porque eles ficam numa briga infinita para provar que eles são melhores que a IA, ou que, no pior dos casos, eles trabalham junto com a IA para fazer uma coisa melhor do que quem faz só com a IA. E isso é verdade, tá? Eu acho que o segundo caso é mais verdade, eu acho que eles não são melhores que a IA. Eu acho que um designer com. Porque isso envolve o senso estético, o conhecimento, a prática e as ferramentas de microajuste, como por exemplo o Photoshop, ou no caso de quem. Eu vou até colocar aqui em editor de vídeo junto aqui nessa panela, tá? No caso, o cara que sai do CapCut e entra pro Premiere, eles têm uma capacidade de produzir coisas que são muito melhores. O ponto é que, infelizmente, a gente não. Pô, muitas vezes a gente não precisa ter algo tão refinado assim. O mercado é esse, então para 99% dos designers, eles não vão ter boas oportunidades, tá? O que eu recomendo para você que é designer ou que é um aspirante a designer aprenda a vender e não viva de CLT, tá? E se você quer aprender a vender, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Eu não te ensino literalmente a vender design, mas eu te ensino muitas coisas que vão servir de base para você estudar, para você aprender, para você não ser enganado e para você ter um alicerce sobre o que é venda. Então, reveja aí tudo que eu falo como se fosse um podcast de uma pessoa fanha, tá? Coloque aí a porra do áudio e, sei lá, porra, vai bater punheta, vai tomar banho, não sei. Nossa, que coisa feia que eu falei, né? Peço perdão se tem alguém escutando aí. Desculpa, tá? Bom, vamos lá, copywriter, cara, foda-se, eu acho essa área um lixo, tá? Vai para outro setor. Se você for um copywriter, se você gosta da área, foda-se, não me interessa, eu acho essa área uma bosta. Eu acho que é cheio de picareta que engana. Mente para você pensar que é uma área muito mais relevante do que realmente é. E não é. Não é, cara, não é. Você não vende, você não tem todo esse poder, tá? Que você acha que você tem. É... Bom, geralmente quando você vende são coisas multifatoriais. E tem casos onde uma coisa pesa muito mais do que a outra.
Mas, por exemplo, quando você tem muita autoridade, cara, às vezes a copy nem entra, tá? Só que eles vão achar uma forma de falar que você tem muita pouca copy. É uma forma de fazer uma copy minimalista. Porra, irmão, não. Tá? Até porque quem faz essa direção criativa muitas vezes não é um copywriter, velho. Entendeu? Bom, não se iluda achando que essa área é muito mais do que é ou do que falam, tá? E eu coloquei uma frase importante aqui para você pensar sobre o copywriter ou qualquer outra profissão, que é o seguinte. Vou até pegar aqui. Bom, essa frase aqui é importante para você entender o que eu tô falando. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior for a distância do objeto consagrado. Cara, essa é uma frase que eu gosto. Eu vi pela primeira vez o Clóvis de Barros falando sobre. É de um outro filósofo lá, acho que é um francês. Mas ela quer dizer o quê, cara? Que quando a pessoa fala muito bem da própria área, ou de qualquer coisa que ela gosta, de qualquer pessoa, de qualquer marca, tome cuidado. Porque o elogio menos eficaz é aquilo que é feito para si próprio, tá? O que isso significa? Que se a pessoa fala assim, puta, não, essa área é perfeita, geralmente vai ser um copywriter falando que o copywriter é uma área perfeita, que dá pra ficar rico e que ele ficou milionário com isso. Cuidado, isso é mentira. Isso não é exclusivo do copywriter. Isso acontece com quem faz dropshipping, isso acontece com quem é closer, isso acontece com quem tem qualquer tipo de e-commerce, infoproduto, low ticket, PDF, agência de marketing, enfim. Isso, até programador, isso é uma coisa que quem quer vender a área dela como uma área perfeita usa como artefato, usa como uma ferramenta para te enganar, tá? Então, acredite em pessoas que falam retratos, né? Porque isso é muito mais viável do que pessoas que vendem sonho. Até porque, como eu sempre falo, quem fica te enganando, ele, assim como o vendedor, que fica tentando te contar mentira, né? Qualquer produto, ele não aprendeu a vender, ele aprendeu a enganar. Porque quando um cara tenta te vender, por exemplo, um programador que fala para você ser programador porque ganha 20 mil, ele não quer te vender a programação, ele quer te vender o sonho. Então ele tá te enganando com picareta, beleza? Continuando, porque eu tô enrolando muito. Não sei quanto tempo tem esse vídeo aqui. Videomaker. Cara, Videomaker. Cara, dá pra viver bem, tá? Uma área boa. É difícil começar. Eu entendo, tá? Se você já tentou ser, é difícil começar. Recomendo você trabalhar antes em outra área, foda-se a área que seja, para ter bons materiais, um bom microfone, um bom jogo de luz, uma boa câmera. Comece como CLT e você vai conquistar clientes por conta própria, cara, pode ter certeza. Poste o seu trabalho se você for videomaker ou se você for designer, seu filho da puta. Não fica trabalhando pros outros e com medo de postar, com medo do que vão pensar. Cara, a sua única oportunidade é usar a vitrine do orgânico, tá? E é a melhor área para fazer isso o videomaker, entendeu? Pega um trampo ou outro de graça. Puta, mas o meu trabalho tem que ser valorizado. Cara, você ganha 3 mil, seu arrombado. Você não tem valor, tá? Você não tem valor. Pensando no mercado, você não tem valor nenhum. O que você tem é vontade de vencer. O que você tem é valor como ser humano. O que você tem é, sei lá, espiritualidade. Agora, valor de mercado, você não tem nenhum, porra, ganhando 3 mil reais. Pra quem tem dinheiro, você não vale porra nenhuma, tá? Porque você não tem nem autoridade. Não cria essa autoridade, pelo menos que mínima. Pelo menos no seu bairro, o pessoal tem que saber que você é videomaker. A tua família tem que saber o que é isso, tá? Então faça conteúdo explicando e poste tudo que você faz. Pegue um trampo ou outro de parente, por exemplo, a preço de banana e faça collab, beleza? Posta essa porra aí. Posta, tá? Eu fiquei até um pouco exaltado aqui porque é uma área que eu gosto muito. Vejo um pessoal que trabalhou comigo aí que não acredita muito e que eu tive que forçar esses filhos. Pô, um filho da puta específico, eu tive que forçar ele e deu certo, tá? Deu tão certo que ele me abandonou. Bom, esse é um bom sinal, né? Esse é um bom sinal, ele tá muito bem. Bom, vendedor, cara, vendedor dá pra crescer muito. É, dá pra crescer muito assim, então não é só viver bem ganhando 5, 10 mil reais, dá pra você ir embora, tá? Dá pra você ganhar muito na vida.
Só que é uma área extremamente técnica, cansativa, talvez a que mais cobra mental, tá? E, bom, até coloquei aqui um adendo sobre o vendedor. Tem diferença se você for um SDR ou um BDR, provavelmente você vai ganhar menos dinheiro, tá? Deixando claro. É muito mais operacional isso aqui. Se você for um closer, você vai ser muito melhor comissionado, então você vive melhor, tá? Só que a área é mais complicada. Se você for CLT, né? Se você for trabalhar por conta própria, acredito eu que ser um BDR é mais complicado. Se você for CLT, acho que closer é a mais complicada. E isso aqui, para você, para não ter que explicar de maneira muito longa, é o que é cada um, tá? Então, o BDR, cara, é a pessoa que procura pessoas, então ele faz o outbound, e o SDR ele faz o inbound, né? Significa que o SDR trabalha dentro de casa, tratando os leads que chega através do marketing. Então, por exemplo, o cara trabalha numa agência e a gente roda formulário de cadastro para CNPJ. Chega 10 contatos por dia. Se eu sou SDR, eu vou entrar em contato com eles para tentar agendar uma reunião. Agora, se eu for BDR da agência, eu vou pegar uma lista de contato na empresa aqui e vou fazer 70 ligação por dia tentando agendar uma reunião ou passar a pessoa para outra etapa, fazer um avanço através de formulário, através de um cadastro, através de um diagnóstico gratuito, para que o SDR entre em contato e passe para o closer. Então, BDR, lead frio, SDR, lead médio e quente, tá? E closer, só fechamento. Então, putz, é uma área muito boa. CLT acho que é a que dá mais para crescer, tá? Deixando claro. Se você for muito bom SDR ou BDR, entre em contato comigo, inclusive, e vamos falar de preço, tá? Bom, vamos lá. Automação, cara, automação, vou te falar. Ok, ok. Não é uma área que dá para você enricar, só que é uma área que tá com muita falta no mercado. Estão pagando pouco, só que tá com muita falta no mercado. Pessoas que sabem conectar pontas, tá? É, isso é automação nesse momento aqui. Então, o que significa? Criamos tantas ferramentas que simplesmente não tem ninguém para conectá-las. E isso tem feito uma puta de uma falta, tá? Então, se você é uma pessoa que é rato de internet, tem uma boa memória, tem uma boa organização, vá atrás de aprender sobre automação. Isso envolve N8N, Zapier, que são ferramentas para conectar pontas. E do outro lado, né, quer dizer, nas pontas, isso envolve a parte de traqueamento, isso envolve a parte de CRM, isso envolve a parte de produção de conteúdo, de cadeia, cadeia não, de gestão das empresas. E tem muitas empresas que são consolidadas no mercado que estão procurando por pessoas que fazem automações, né? Então, pô, relacionado à gestão, relacionado à produção de conteúdo, relacionado à organização, relacionado aos anúncios. Cara, tem tanta informação, tanta ferramenta que agora tem que ter pessoas para centralizar isso. Em todo momento é de ok para dar para viver bem, tá? Bom, se você viver bem com 4 ou 5 mil reais, dá para viver bem porque estão pagando isso. Beleza, vou colocar aqui. Vamos lá. Atendimento, complicado isso aí, paga muito pouco, tá? Paga muito pouco, mas tem muita vaga também. Só que é muito estressante, cara. Entendeu? Paga muito menos que design, então o designer ele pode ganhar bem, só que, putz, já falei, já a questão de estresse, desvalorização e tal. E atendimento paga muito pouco. Então, para quem quer uma função de atendimento, cara, vou dar um exemplo aqui. Se você não quer viver do marketing, ou se você está se preparando mentalmente para pular de nível, tá? Para você empreender, empresariar, criar alguma coisa, talvez seja uma área boa. Mas você tem que ter muito mental e energia, porque vai te desgastar. O ponto é, de todas que eu falei até agora, é a área mais objetiva, beleza? Qual que é a sua função no atendimento dentro do marketing, né? Trabalhando para uma agência, ou para uma pessoa, ou para uma empresa que faz programação, qualquer coisa do digital. A tua função é cobrar demandas e fazer a ponte entre cliente e empresa, tá? Por exemplo, na agência, tá? É, Temos uma reunião que vai começar daqui uma hora. Você vai avisar o cliente, você vai avisar a agência. Tem uma entrega que não foi feita.
Você tem que olhar essa demanda e você vai ter que cobrar o colaborador responsável. Dentro de uma agência é isso que acontece. Então você é a ponte entre demandas e colaboradores ou empresa e cliente. Paga muito pouco, mas tem muita vaga, tá? Então se você faz faculdade e quer ter um trampo em paralelo, é uma opção. Se você quer migrar de área e você quer isso como um pontapé inicial, talvez seja uma boa opção também. Só que você tem que ter em mente que vai ser salário mínimo, cara. Não vão pagar mais que 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500, tá? Não chega a 2 salários mínimos. Se chegar, puta, duvido muito, tá? Tá, social media, cara, esse aqui vai para outro setor, foda-se. É... Não, eu vou colocar como complicado esse aqui. É uma área que também o pessoal trabalha bastante quando tem bastante conta. Só que é uma área que as empresas nem chegaram no consenso sobre o que é e o que faz. Eu não gosto de área assim, tá? Porque aí não é nem o seu trabalho que é subjetivo, é o que você é que é subjetivo. Isso abre tanta margem para te explorar e não é culpa sua, né, que trabalha com social media. Isso é culpa das empresas que não chegaram num consenso. Então, por exemplo, tem pessoa que é social media que na verdade faz um trabalho de filmmaker, porra, fica o dia inteiro gravando story, gravando. É isso. Eu não sei se era pra ser isso, não. Tem pessoa que passa o dia inteiro só escrevendo texto pra post. Isso é um copywriter. Mas ele vai estar como social media, né? Então, não sei, eu não sei. Eu não gosto muito desse setor. Os meus companheiros de trabalho, sejam que já trabalhei, né, os que já trabalharam em agências comigo, ou os que eu já contratei, ou os que eu já fiz parceria, eles sofrem bastante na área e, bom, fazem coisas completamente diferentes, porque isso tem a ver com o mercado. Como eu disse, as empresas não chegaram no consenso do que é e o que faz o social media, tá? Eu não gosto disso, não. Eu não gosto, não. Não acho isso justo, tá? Eu acho isso bem injusto. Bom, é isso. Termina essa porra aqui. Se você chegou até o final, sinta-se privilegiado, porque eu estou amaciando muita informação para você, que tem um pouco menos de vivência no mercado que eu, ou você que teve muita vivência, só que tem experiências mais únicas. E se você tem muita experiência, cara, e discorda de mim, beleza. Isso aqui é só meu ponto de vista, tá? É, tem o seu ponto de vista também. Isso tá tudo certo, isso não é um problema. Isso aqui é só a minha experiência, só o que eu vivo. E não tem certo e errado, tá? Toda área você pode ficar muito bem, desde que você saiba produtizar isso. E toda área você pode não sair do zero, desde que você seja um merda nisso, tá? No mais é isso. Fique com Deus aí. E é isso. Fui.